nós vamos dar início ao nosso quinto encontro do primeiro ciclo de formação da ABJD, que acontece nesse ambiente virtual. Esse ciclo ele é uma continuidade de um processo formativo no âmbito de uma intencionalidade de discutir e construir narrativas de resistência nesse diálogo, o sistema de justiça e os desafios colocados para nós também no ambiente da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Me chamo Mara Carvalho, faço parte da Secretaria de Assuntos Acadêmicos da ABJD, também da Executiva Nacional. Estarei conduzindo esse espaço de hoje, desse quinto encontro, juntamente com o companheiro Marcelo, que também integra a Secretaria de Assuntos Acadêmicos. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia especial para os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham nesse quinto encontro, nessa trajetória do nosso ciclo de formação. Vamos iniciar com a fala inicial dos nossos convidados e, na sequência, vamos abrir para que a gente possa dialogar com as contribuições, né, dos nossos queridos professores sobre o tema de hoje, que tem como tema geral, né, o surgimento e a evolução do Estado Penal e dos sistemas de controle do Estado sobre os corpos e a vida, tipos de penas, surgimento e evolução das prisões. Esse é um tema amplo, muito amplo, mas a gente traz isso como esse chamado para abrir essa discussão sobre o tema de hoje. E, para começar, né, a gente convida, então, a professora Bartira Miranda, né, que é doutora em História da Ciência pela PUC São Paulo, professora de Direito Processual Penal e Direito Penal na Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vinda, professora Bartíria. Você tem 30 a 40 minutos para fazer a sua exposição inicial. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Mara. Obrigada pelo convite de estar aqui presente. Obrigada ao Marcelo Nogueira, a todos da ABJD. Dizer que, para mim, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com esse público tão qualificado, e especialmente estar dividindo esta mesa com um grande penalista brasileiro, que se coloca entre os maiores do mundo, né, o genial Juarez Tavares, um amigo muito querido, cuja amizade nos honra muitíssimo. O tema de hoje, surgimento e evolução do Estado Penal e dos sistemas de controle. Controle do Estado sobre os corpos e a vida, tipos de pena, surgimento e evolução das prisões. A gente poderia dividir esse tema em três partes, né? Um primeiro sobre o surgimento e evolução do Estado Penal e dos sistemas de controle. O segundo, falar do controle do Estado sobre os corpos e a vida. E o terceiro, sobre tipos de pena, surgimento e evolução das prisões. Na minha fala, eu vou me ater no primeiro e no segundo. Ou seja, surgimento e evolução do Estado Penal e dos sistemas de controle, e o controle do Estado sobre os corpos e a vida. Eu vou tentar dar conta deste conteúdo, deste tema. Eu sei que o professor Juarez Tavares também vai falar acerca desses dois blocos, o primeiro e o segundo tema, mas eu vou deixar mais para o professor Juarez Tavares, ou mais para frente, falar de tipos de pena e surgimento e evolução das prisões, ok? Então, eu vou me ater ao surgimento e evolução do Estado Penal e dos sistemas de controle, e depois sobre o controle do Estado sobre os corpos e a vida. Bem, é interessante que vocês trouxeram um tema sob o ponto de vista crítico, né? Porque a gente, de uma maneira geral, as pessoas procuram estudar assim, a história do direito penal, a história da pena, a história do processo, numa ideia de evolução e numa ideia que conta assim, uma sequência de fatos históricos que levam a um entendimento que aquele era um conhecimento único, verdadeiro, certo, também reflete um conhecimento
pouco preocupado com a realidade concreta do que acontece no sistema penal. Então, veja, para falar da história dessas ideias penais, nós, dois caminhos se mostram possíveis. O caminho da história dessas ideias, sob o ponto de vista da legitimação da punição, e o outro lado, o caminho da história das críticas e da resistência a esse poder penal. Certo? Então, vou tratar aqui, então, do surgimento e evolução do Estado Penal e dos sistemas de controle. Para falar deste assunto, um autor muito importante tem sido o Raul Zaffaroni. Zaffaroni, grandes penalistas e criminólogos da América Latina, assim como o professor Juarez Tavares, que tem um conhecimento da dogmática penal, mas esse conhecimento da dogmática penal é também acompanhado de um conhecimento criminológico crítico, né? Um conhecimento, um saber preocupado também com a crítica ao sistema penal, também com a história da resistência à punição, uma crítica ao poder de punir. E o Zaffaroni tem escrito muito sobre isso. Ele há alguns anos publicou vários livros que ele trata dessa questão, né? Um dos livros é A Questão Criminal. Ele também publicou A Palavra dos Mortos. Mais recentemente, ele publicou A Nova Crítica Criminológica, né? E outros artigos onde ele fala das origens do direito penal crítico e dos autores que surgiram nesse movimento de insurgência contra esse saber penal opressor e punitivista. No livro A Questão Criminal, o Zaffaroni ele se dispõe a analisar o discurso da academia, os meios de comunicação e os mortos, né? Então, ele coloca o seguinte: existe um discurso produzido no interior das ciências penais, existe um discurso penal também muito difundido nos meios de comunicação, e existe um outro, poderia dizer discurso, mas não exatamente um discurso, porque, na verdade, é uma palavra silenciada, que são os mortos, né? Então, ele coloca academia, os meios de comunicação e os mortos. Bem, na academia, nós vamos ver o desenvolvimento de um discurso que ele se desenvolve sob uma determinada racionalidade. Nós temos, por outro lado, os meios de comunicação, a mídia, que veiculam muito a questão criminal, sempre com um viés muito punitivista e exigindo mais punição. E aí o Zaffaroni ele chama atenção para os mortos, ou seja, para os cadáveres, né? Afinal de contas, cadáveres, a gente pensa que cadáveres não falam, né? E efetivamente, assim, cadáveres não falam, mas eles dizem muito, né? Então, o Zaffaroni vai dizer assim, nesse livro, ele usa de muita ironia, é uma característica deste livro dele, usar de muita ironia. Os cadáveres não falam, mas eles dizem muito. No mínimo, um cadáver diz que alguém morreu. E aí, é interessante trazer isso, porque nós haveremos de questionar e de refletir até que ponto o nosso discurso, no saber que nós produzimos e reproduzimos, estão a fabricar cadáveres ou evitá-los? Estão a justificar as mortes ou evitá-las? Então, acho que isso é uma questão, um ponto fundamental para se definir a forma com que nós lidamos com o direito penal e o processo penal e o sistema punitivo como um todo, né? Então, a tríade saber, mídia, mortos, forma a simbiose do poder punitivo. O poder punitivo precisa de um saber que lhe dê sustentação.
Esse saber é reproduzido pela mídia, formando consensos. Da atividade das funções concretas desse saber e poder punitivo resultam mortos. As mortes, por sua vez, precisam ser justificadas. Invocam-se, para tanto, os consensos produzidos pela mídia, e assim caminham os discursos justificadores de massacres. Então, o Zaffaroni, nos seus escritos, ele vai demonstrar que existe um discurso punitivo que ele funciona desde a Idade Média. E aí ele vai dizer assim, a Idade Média não terminou. A Idade Média não terminou porque os discursos produzidos na Idade Média, ou seja, os discursos inquisitoriais, eles não desapareceram. Eles têm um novo conteúdo, mas a estrutura permanece a mesma. Né? Você tem uma estrutura discursiva que sempre que, quando se quer exercer o poder sem limites, se utiliza dessa mesma estrutura discursiva, que é um discurso de justificação da eliminação e da desconsideração dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Então, há um discurso legitimador da barbárie. E a nossa função aqui é esclarecer como que funciona esse discurso produtor de mortes, produtor de barbárie. Né? Então, em primeiro lugar, nós vamos demonstrar aqui que o poder punitivo, ele nem sempre existiu. É um tipo de poder específico que ele tem seu início num determinado período histórico, né? Então, um período histórico aí durante a Idade Média, mas o poder punitivo, ele não é assim que sempre existiu, né? O poder punitivo, ele existe há cerca de 1000 anos, e assim, desde que ele existiu na Idade Média, ele nunca mais desapareceu. Então, nós temos assim, um grande período histórico de preponderância desse poder punitivo. Isso nos leva a talvez a entender que ele sempre existiu, mas não é verdade. O que é o poder punitivo e como que ele se caracteriza, né? Então, em toda sociedade precisa de formas de resolver seus conflitos. Então, toda sociedade há poder e há coerção para resolver conflitos. Mas o poder punitivo, ele é diferente porque ele surge nas sociedades verticais, uma forma de verticalização do poder. O poder punitivo, efetivamente, ele não resolve o problema. Na verdade, ele não resolve nenhum problema, principalmente porque ele exclui a vítima do conflito. A vítima, que é o principal lesado, está no âmbito do poder penal, por definição, está excluída do conflito, está excluída, por exemplo, do processo penal. Portanto, a desconsideração da vítima é um ponto também importante para a caracterização do poder punitivo. O poder punitivo, ele aparece quando as sociedades vão ganhando a forma de exércitos, né? E especialmente nos séculos XII e XIII europeus. Então, o poder punitivo foi um instrumento de verticalização social que permitiu à Europa nos colonizar. Né? E veja que a verticalização ela começa por baixo. Primeiro, o pater. Né? O pater tem o domínio sobre os seres inferiores, mulheres, crianças, os servos, os escravos, animais domésticos. O poder punitivo foi se estendendo
mas foi se estendendo e as sociedades, a partir do momento em que a sociedade se organiza em uma estrutura vertical de poder, né, e essa estrutura vertical de poder foi muito forte na Roma, e isso permitiu, né, a colonização. Nós mesmos, no nosso país, nós somos fruto dessa colonização. Então, é uma estrutura punitiva que a gente tem que compreender isso não como algo local, mas como uma estrutura de poder mundial. Porém, a questão do surgimento desse discurso justificador do poder punitivo. De um lado, você tem a evolução histórica do direito, enquanto um saber produzido pelos juristas, que buscam estabelecer uma determinada racionalidade, né, uma racionalidade na justificação da punição. De outro lado, você tem um saber, também um saber que a gente poderia dizer um saber criminólogo, de justificação do exercício do poder, e sempre no sentido de se expandir e de se livrar de qualquer tipo de limitação. Mas como se deu a legitimação do poder punitivo? O primeiro discurso desenvolvido, delineado de justificação do poder punitivo foi esse primeiro discurso. Ele foi, digamos assim, delineado no livro chamado Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, o Martelo das Bruxas, que foi um livro escrito em 1485 e 1486. Foi um livro escrito por Henry Kramer e James Springer, e este livro se tornou, na época, né, um grande best-seller. Este livro vendeu mais de 30 mil cópias. Né? Então, era um livro que era um verdadeiro manual de como identificar, como julgar e como punir uma bruxa. Né? Evidentemente, quando a gente fala bruxas, na verdade, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de mulheres. Né? Nos dias atuais, não parece crível, né, a existência das bruxas. Né? Mas no século XV, duvidar da existência das bruxas era um crime de heresia. Aquele que ousasse defender uma mulher acusada de bruxaria tornava-se necessariamente acusado de ser seu cúmplice. Muitos maridos, filhos e pais foram mortos tentando defender suas esposas, mães e filhas. Este livro foi o livro mais vendido depois da Bíblia. Né? Se espalhou na Europa como uma praga. Ele apresenta, portanto, esse primeiro discurso integrado no sentido de definir o que punir, por que punir e como punir. É um livro que instaura uma estrutura discursiva que ainda hoje persiste, né? Que é um pensamento assim consubstanciado na busca da verdade e na luta do bem contra o mal, a luta do bem contra o pecado, a luta do bem contra o crime, né? Diante de uma emergência grave que põe em perigo a sociedade. Né? Portanto, é importante a gente não esquecer. Quando a gente fala de bruxas, quem eram as bruxas? Né? As bruxas eram mulheres que tinham determinado saber, determinado poder, eram mulheres detentoras de saberes médicos, políticos, religiosos, eram velhas, viúvas, solteiras, camponesas, parteiras, curandeiras, né? Eram mulheres conhecedoras de ervas, conhecedoras de anatomia, né?
E, portanto, diante de qualquer catástrofe, criança que nascia morta, uma tempestade, pragas, doenças, qualquer coisa que acontecesse, elas poderiam ser consideradas culpadas, responsáveis por aquela tragédia, né? Então, tudo era considerado um indício de bruxaria. E bastava uma mera notícia, uma vaga notícia de que em tal lugar existia uma bruxa para dar início a um procedimento. Então, esse livro, Maleus Maleficarum, ele apresenta argumentos e evidências que provariam a existência das bruxas. É um livro que também se destina a reconhecer a bruxaria, reconhecer a bruxaria na comunidade, ensina como reconhecer uma bruxa na comunidade. E a terceira parte do livro, que era a parte mais infame de todas, constitui um verdadeiro manual jurídico, um guia prático de como acusar, torturar, condenar e matar uma bruxa. Este livro, né, é um dos livros mais ultrajantes da história da humanidade. Não podemos esquecer, né, a quantidade de mulheres que foram para as fogueiras da Inquisição, foram acusadas de fatos de acusações que hoje sabemos vis, né, mas que guardavam por trás muitos outros interesses religiosos, políticos, econômicos, né? Havia muitos outros interesses e poderes por trás dessa perseguição às mulheres durante esse período histórico. Quando cessou as caças bruxas no século XVIII, já havia uma grande transformação da condição feminina, né? A Rosemarie Muraro, ela demonstra que após a caça às bruxas, no século XVIII, a sexualidade feminina, ela se normatiza, né? As mulheres se tornam frígidas, pois orgasmo já era coisa do diabo, né? Então, a caça às bruxas foi um fenômeno que normatizou o comportamento de homens e mulheres, tanto na área pública como no privado, né? E no final do século XVIII, a sociedade de classes já estava constituída com trabalhadores dóceis, né, e que não questionam o sistema. Então, você tem toda uma transformação social, política e econômica decorrente dessa caça às bruxas. Então, o Maleus Maleficarum constitui um marco fundamental desse discurso punitivo, né? E agora a gente pode trazer também o primeiro grande discurso contra esse poder punitivo, né? Que muitos autores consideram como sendo o nascimento da criminologia crítica, né? O Zaffaroni se coloca nesse rol. O surgimento da criminologia crítica como discurso ao poder, contra o poder, né? E um livro que primeiro faz, então, essa grande crítica ao poder punitivo é o livro do Friedrich Spee, que em 1631 escreveu um livro chamado Cautio Criminalis, ou seja, cautela criminal, prudência criminal. Este livro foi escrito em 1631 e o Spee era um funcionário, né, da justiça que era encarregado de colher os depoimentos das mulheres condenadas à fogueira. E Zaffaroni demonstra que Spee foi bastante esperto nessa sua crítica, porque ele não fez uma crítica direta ao sistema, mas ele não faz uma crítica dizendo não existe bruxas,
né? Ele não diz que as bruxas não existem, mas ele diz que de todas as mulheres que ele colheu depoimento, ele jamais recolheu a confissão de uma bruxa, né? O Spee tomou esse caminho de crítica, né? E Zaffaroni diz que foi um caminho inteligente, né? Da mesma forma que hoje não faz sentido a gente discutir se a cocaína é daninha, né? É importante que se diga, que se mostre que a guerra à cocaína, por exemplo, provocou 40 mil mortos no México nos últimos 4 anos. Tampouco faz sentido discutir, por exemplo, a perversidade do terrorismo, mas é importante que se diga que a suposta guerra ao terrorismo já causou muito mais mortes inocentes do que o próprio terrorismo. Então, veja que nós estamos em toda essa questão criminal, não é apenas uma questão jurídica ou dogmática, há toda uma disputa discursiva que diz respeito, que permeia a questão criminal, que é uma discussão, uma luta discursiva que se dá no âmbito da sociedade, no âmbito da mídia, no âmbito das grandes questões, mas que coloca a questão criminal no centro do universo punitivo do exercício do poder como possibilidade mesma de exercício desse poder e de continuidade desse exercício desse poder punitivo, que vem acompanhado de um saber, né? Vem acompanhado de um saber que ele sustenta. Isso na história das ideias penais, é importante se colocar que no século XVIII, quando surge a chamada Escola Clássica do Direito Penal, que produziu todo um saber penal de contenção do poder, né? E falando de Escola Clássica do Direito Penal, né? O primeiro grande marco teórico é o livro do Marquês de Beccaria, de 1764, é um livro dos delitos e das penas, é um livro que traz muitas ideias do campo filosófico para o campo penal, né? Este livro, ele escrito pelo Beccaria em 1764, ele foi escrito com base na ideia do contrato social, né? Esse livro ele inaugura um discurso penal, que é um discurso penal voltado a trazer segurança, a trazer garantias, a trazer uma racionalidade para o sistema penal. Então, se antes o poder punitivo era um poder soberano, era um poder absoluto, era um poder de vida e de morte sobre os súditos. Daí, quando se estuda a história das ideias penais, se costuma dizer que na Idade Média o poder punitivo, o poder do soberano, o soberano tinha o poder de vida e de morte sobre os súditos, né? Então, a chamada Escola Clássica do Direito Penal foi um grande movimento de resistência, oposição e de construção de um outro poder, de um outro saber, um saber penal fundado na ideia de legalidade dos delitos e das penas, o que implica que, para que haja um crime, é preciso que essa conduta considerada criminosa antes esteja prevista na lei penal. É a lei penal que deve prever os crimes e as penas. Há de existir uma proporcionalidade entre o fato praticado e a pena. Então, essa ideia de pena como uma consequência jurídica de um fato praticado considerado como criminoso é uma ideia que consubstancia o princípio da legalidade
é um princípio civilizatório muito importante na história da humanidade. Quando surge essa escola clássica, né, chamada escola clássica, que na época não tinha essa denominação, mas essa é uma denominação que foi dada posteriormente, mas os teóricos da escola clássica estavam empenhados em construir um saber penal que impunha limites ao poder punitivo. E aqui eu vou trazer para vocês algumas considerações, alguns ensinamentos aqui, algumas reflexões com base na obra de Michel Foucault. Michel Foucault, ele só partindo aqui para a finalização da minha fala. Michel Foucault caracteriza o poder do soberano na Idade Média com essa expressão. Ele dizia o seguinte: o poder soberano, ele se caracteriza pode ser caracterizado por meio da expressão. O poder soberano se caracteriza pela expressão fazer morrer ou deixar viver. O soberano se o soberano tinha o direito de vida e morte sobre os súditos, efetivamente ele tem o poder de morte, ou seja, o poder de matar, porque afinal de contas o soberano não pode parir uma vida, mas o seu poder ilimitado de matar é caracterizado por essa expressão, fazer morrer ou deixar viver. E aqui um outro ponto é que o poder soberano aqui, ele não é um poder obrigatório. O soberano ele podia matar, como também ele podia deixar viver. Portanto, a punição era uma faculdade do soberano. Com o surgimento do Estado Penal Moderno, a escola clássica do direito penal, que vem, então, impor limites a esse poder soberano, para dizer que o soberano não pode punir, a não ser dentro daqueles limites, nos limites da legalidade, isso vai modificar as estruturas de exercício de poder, e 100 anos após a escola clássica, vai surgir a escola positiva italiana, que vai propor, né, uma nova forma de se entender o crime e a punição, né? Só que, enquanto isso, o que é que nós tivemos? Nós temos o desenvolvimento do Estado, e agora como o Estado do bem-estar social. E aí a pergunta do Michel Foucault é o seguinte: como que se exerce o poder soberano, que é o poder, então, de produzir cadáveres, produzir mortes, que, em última análise, então, seria o poder de matar? Como exercer esse poder ilimitado, esse poder soberano, como exercer esse poder ilimitado diante de uma sociedade que é constituída na forma de Estado do bem-estar social, onde o Estado tem a obrigação de promover a vida, promover o bem-estar social, certo? E aí, Michel Foucault vai analisar, né, esse exercício de poder que se exerce nos final do século XVIII e século XIX, como que se exerce o poder soberano nesse novo Estado que tem agora a função de promover a vida. E aí o Michel Foucault ele cunha, né, uma expressão dizendo que esse poder agora se traduz na expressão de fazer viver ou deixar morrer, que é, portanto, diferente do anterior, não é? Isso não é uma mera troca de palavras, não é um trocadilho, né? Mas é uma expressão expressa a forma de exercício do poder. Então, agora, século XVIII, século XIX, século XVIII especialmente, final do século XVIII, o direito penal está diante de uma nova realidade que até então era desconhecida dos penalistas.
Porque até então se pensava o crime sob o ponto de vista individual. O indivíduo era livre para escolher entre o bem e o mal, e acontece que alguns indivíduos optavam pelo mal, ou seja, optavam por praticar o crime, e, portanto, essa pessoa seria responsável por aquilo que fez. Só que agora, no final do século XVIII, se estava diante de fenômenos ainda que o direito penal desconhecia, que era a questão da população, né? A questão da gestão da sociedade, como controlar a população. Certo? Então, a gente tem aqui alguns fenômenos relacionados a greves, né? Então, assim, o medo de uma revolução social, certo? Então, esse medo das revoltas populares, né, vai gerar discursos, né, que justificariam, na tentativa de justificar a contenção, o controle e a punição dessas novas classes sociais, que seriam classes sociais perigosas. E, no âmbito do direito penal, isso se dá com a escola positiva italiana, que vai produzir um saber penal baseado na ideia de periculosidade, né? Então, aqui o direito penal se desprende do fato para punir o indivíduo não por aquilo que ele fez, mas por propor medidas contra os indivíduos perigosos, né? É uma forma de controle, é uma forma de contenção, uma forma de eliminação. E caminhando para encerrar essa minha parte, porque afinal de contas eu tenho que passar a palavra para o professor Juarez, né? O direito penal, então, do final do século, direito penal da chamada Escola Positiva Italiana, vai ser um saber penal muito baseado na ideia de periculosidade, que isso vai se desenvolver depois, nas primeiras décadas do século XX, né? Isso vai depois repercutir, ou seja, desdobramentos disso, né, nas primeiras décadas do século XX, são justamente o surgimento do direito penal fascista e o direito penal nazista. E aqui, realmente, para terminar, eu só queria citar, né, mais uma vez, o Michel Foucault, para dizer que o elemento que vai justificar esse controle sobre os corpos, né, um elemento aí muito importante que vai justificar o controle desses corpos, da vida, né, e dos corpos, é o racismo, né? Aí o Foucault diz que o racismo tem esse papel de permitir uma relação do tipo: quanto mais você matar, mais você fará morrer. Ou, quanto mais você deixar morrer, mais por isso mesmo você viverá. Aí o Michel Foucault diz assim: eu diria que essa relação, se você quer viver, é preciso que você faça morrer, é preciso que você possa matar. Essa relação não foi exatamente o racismo, e nem o Estado moderno que inventou, mas essa é a estrutura guerreira, né? É uma estrutura de uma relação guerreira. É a relação para viver, porque numa relação guerreira, para viver é preciso que você massacre seu inimigo. Essa é a regra da guerra, né? Para você viver, para você vencer, você precisa massacrar o seu inimigo.
Mas o racismo, ele faz também funcionar, faz atuar essa relação do tipo guerreiro. Se você quer viver, é preciso que o outro morra. De maneira que é inteiramente nova essa nova forma de exercício do biopoder. De uma parte, de fato, o racismo vai permitir estabelecer entre a minha vida e a morte do outro uma relação do tipo biológico. Quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie. Mas eu, não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie, viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar. A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que seria a minha segurança pessoal. A morte do outro, a morte da raça ruim, da raça inferior, ou do degenerado, ou do anormal, é o que vai deixar a vida em geral mais sadia e pura, né? Então, veja que o racismo ele funciona no interior desses discursos punitivos de modo a justificar de uma maneira bastante clara a eliminação de determinados indivíduos, né? E, é pela construção desses discursos que ainda hoje a gente tem uma sociedade altamente excludente, né? E com essas palavras, eu encerro a minha exposição, né? É, passando aí, então, a palavra, temos muito o que ouvir do professor Juarez Tavares. Agradecemos sua contribuição, professora Bartira, muito importante esse histórico que você traz para nós, mas também nos situar o chamado, né? E de como que você também nos situa na sua fala, né? De como que existe uma luta discursiva nesse processo penal, né? Tem um histórico que é punitivista, opressor dominante, mas que bom a gente também trazer as perspectivas também de lutas, de ações concretas e discursivas nesse campo, para que, de fato, a vida seja preservada, né, nesse processo. E agora, com essa sua última fala, citando Foucault, me veio aqui também um poema do Pedro Terra, chamado, né, A Pedagogia dos Aços. E antes de passar a palavra para o querido professor, eu queria trazer um verso em que ele fala que há uma nação de homens excluídos da nação, há uma nação de homens excluídos da vida, há uma nação de homens calados, excluídos de toda palavra, há uma nação de homens combatendo depois das cercas, há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. Então, trazer isso, né, de como que a gente também, a partir dessa constatação, desse tema duro que nos propicia esse encontro e essa discussão, de como a gente se situa nessa história e se coloca nesse lugar de um bom combatente em defesa da vida. Então, sem mais delongas, professor Juarez Estevam Xavier Tavares, passamos a palavra para o senhor. Que honra, que alegria tê-lo aqui conosco. O professor Juarez tem um vasto currículo de formação, de atuação nesse tema, né? Eu não vou, professor, agora ler todo o seu currículo, né? Acho que todos aqui conhecem sua história, sua contribuição nesse processo. Então, agora, para te chamar, eu vou frisar, né, que você professor emérito, né, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, é também subprocurador-geral da República aposentado, é pós-doutor pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, dedica-se principalmente aos temas teoria do delito, direito penal e globalização, princípios fundamentais de direito penal, crimes omissivos e crimes culposos, né, dentro também de uma vasta bibliografia em todos esses temas e conteúdos que te seguem nessa carreira política, acadêmica e militante também, podemos dizer assim, professor, em defesa da vida. Então, passamos a palavra para a sua exposição.
você tem de 30 a 40 minutos para fazer a exposição inicial. Com você, professor. Bem, amigas e amigos, queria agradecer a Mara e ao Marcelo pelo convite, fazer, inclusive, aqui uma homenagem à nossa amiga Carol Proner, que incentiva a todos nessa articulação em torno de um projeto de discussão ampla do poder político, e não só do poder político, mas do poder político em geral. E saudar a professora Bartira, que fez uma exposição muito precisa e tocando pontos fundamentais da evolução do poder político e de suas artimanhas diante do poder político. O poder político e o poder político são exatamente a mesma coisa, um se exerce através do outro e se solidifica através do outro. Eu queria fazer uma análise assim um pouco mais geral de todos esses aspectos, principalmente numa questão que reputo fundamental, que é a questão da identificação dos princípios da responsabilidade penal. Acho que todo o poder punitivo está ancorado exatamente como fundamento essencial no princípio da responsabilidade. Como estabelecer a responsabilidade de alguém que infringe uma norma criminalizadora e como essa responsabilidade é tratada pelo poder punitivo e como ela incorpora todos os aspectos políticos discriminatórios que o poder político exerce justamente sobre as pessoas em geral. Essa é a minha abordagem. Eu poderia fazer uma análise da pena e como ela evoluiu desde a época da antiguidade até o recente passado e tal, mas poderia até mostrar que a pena tem um problema, a pena tem um problema sério. Qual é a realização da pena, afinal de contas, em termos de compensação do delito? Porque a pena sempre foi tratada como uma forma de compensação do delito. Como eu tenho um delito, pelo qual eu estabeleço que é lícito e ilícito, portanto, traço as zonas de injusto das pessoas, e, por outro lado, eu tenho a pena como uma consequência política da infração dessas zonas penais. A pena, portanto, não é um instrumento puramente jurídico, ela é um instrumento puramente político inserido no campo jurídico e justificado juridicamente através de um discurso que propõe a sua relação com a prática do crime. Esse discurso está muito, inclusive, associado à própria estrutura social. Por exemplo, nós vamos, como a Martina tratou da obra de Kramer e Sprenger, depois de Friedrich Spee, na Idade Média, por essa análise da obra de Kramer e Sprenger e de Spee, se pode verificar como efetivamente o poder político se utiliza do poder punitivo para sedimentar também suas propostas econômicas. Porque não é possível dissociar o poder político do poder punitivo. O poder punitivo é a expressão do poder político. Não existe poder político sem o poder punitivo. Não existe. Isso é uma balela. E, por outro lado, nós vemos agora, mais recentemente, como o Supremo Tribunal Federal, como ele passa por cima de todas as normas jurídicas e articula casuísmos práticos para amparar propostas, desejos, finalidades, objetivos do próprio poder político de turno, o poder político que está aí em evidência. Por exemplo, agora, ontem, por 5-4, autorizando a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, passa por cima da Constituição, onde a norma é expressa, dizendo que é vedada a reeleição. Então, não entendo como é possível que um tribunal diga uma coisa dessa. Agora, a situação é muito mais grave do que se pode imaginar, porque o nosso iluminista, ministro Barroso, que alguns dizem que ele não é iluminista, que é pré-iluminista, e outros dizem que ele está no Paleolítico, mas, na verdade,
ele traz uma tese que é muito perigosa, que nós temos que ter presente hoje. Qual é a tese? A tese é a seguinte: uma vez que a lei penal não vede, é possível a criminalização de certas condutas. Imagine, é uma inversão do princípio da legalidade. Uma inversão. Então, uma vez que a lei penal não diga expressamente, olha, não pode punir tal fato, então o fato é punível. Exatamente a inversão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é assim, olha, só é punido o fato que está escrito na lei. Ele inverte, assim, não, o fato que a lei não diz que não é punível, é punível. Ele está em acordo do Supremo. Quer dizer, amanhã, então, não se escancarem, não se escandalizem, quando, se o Supremo entender, por exemplo, que é possível, já que a lei não veda, a castração química de autores de delito. Não tenha dúvida. E vão dizer que isso é uma incorporação mais moderna dos direitos alienígenas. A castração química existe em alguns estados americanos, existe inclusive na Suécia, que é o grande exemplo de democracia que todos articulam por aí. Existe castração química de delinquentes. Quer dizer, nós voltamos a uma época que é a época justamente da caça às bruxas, que não se previa essa castração química. A castração química se fazia pela fogueira, uma forma de purificação das almas. Mas o que eu queria tratar é justamente a questão da responsabilidade. Eu vejo o seguinte: o princípio da responsabilidade não pode ser desarticulado da ideia de burocracia. Aliás, para mim, a minha ideia, eu conversei isso com o Zaffaroni, inclusive, que até fiz 2 prefácios ao Zaffaroni agora recentemente, na Nova Criminologia e na Causa Criminalis, na A Origem da Criminologia Crítica. São 2 prefácios meus. Então, eu analiso justamente a evolução da caça às bruxas no século XVII e XVIII e também a grande reformulação da criminologia moderna, colocando em foco como a criminologia moderna se vale de princípios simbólicos para manter uma certa forma de colonialismo sobre as camadas mais pobres da população. Mas vejam como é que eu entendo a justiça criminal. A justiça criminal, a Tânia não está aí, não? Tânia, que é nossa grande crítica em todos os sentidos. A Tânia tem que olhar isso aí. Eu estou aqui, querido, estou com problema de áudio. Tânia, escute só. A justiça criminal é uma forma de burocracia. Por que eu digo isso? Porque é uma burocracia especializada. Nós temos formas muito mais simples de burocracia. Quando alguém, por exemplo, tira um título de eleitor e submete aquelas condições de apresentação de documentos, e, inclusive, agora, com essa modernização da digitalização, mas a burocracia é um pouco mais especializada, que era a burocracia judiciária. E por que eu digo que existe a burocracia judiciária? Porque sem a burocracia judiciária não é possível conseguir-se responsabilizar alguém por um fato indesejável. Não é possível. Isso está nítido, por exemplo, numa proposta já de Max Weber. Dizia o seguinte, que o poder se exerce burocraticamente. Por que o poder se exerce burocraticamente? Porque a burocracia neutra e aparentemente fortificada como um instrumento de pacificação social nada mais é do que o instrumento adequado a cooptar as camadas da população a consentirem, ainda que tacitamente, no exercício do poder político. Então, o processo de burocratização do judiciário é o mesmo processo do poder político burocratizado que se apresenta como de uma neutralidade, porque com essa ideia, que é uma ideia fantasmagórica e ilusória
da imparcialidade judicial. Não existe imparcialidade judicial, essa é a verdade. Não existe. O Moro está aí para comprovar isso, que não existe imparcialidade judicial. E o Supremo Tribunal Federal não coibiu a violação dessa norma da imparcialidade judicial que é realizada pelo Moro. Não coibiu até hoje. Até hoje não declarou a nulidade dos processos nos quais ele atuou, violando a regra da imparcialidade. Então, na verdade, a imparcialidade não existe. Ela é um símbolo apenas pelo qual a burocracia se estratifica. Então, o Poder Judiciário é um órgão burocrático, é uma agência burocrática que utiliza símbolos adequados para que se apresente como uma entidade imparcial capaz de solucionar conflitos intersubjetivos. Essa é a minha ideia do Poder Judiciário. Tânia, que é do STJ, tem que olhar o STJ não mais como um órgão de justiça, como um órgão da burocracia do poder político. E não, daí nós nos surpreendemos quando o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição de conformidade com os objetivos do poder político e, na verdade, o Supremo Tribunal Federal está fazendo aquilo que ele está adequado para fazer, que é justamente uma agência burocrática para solidificar o poder político. Essa é a ideia. Agora, como é que nós tratamos a questão da responsabilidade penal? Há muitas ideias sobre a responsabilidade penal. Mas antes de tratar a responsabilidade penal, nós temos que verificar o seguinte. Como é que o direito penal, como é que o direito em geral, trabalha o ser humano? Como é que ele concebe o ser humano? Afinal de contas, porque todo o delito, por exemplo, todo ato indesejável que o poder político quer reprimir, ele é realizado por uma pessoa humana. Mas, e aí está a grande artimanha, como se diz em espanhol, a trampa do poder punitivo, que é o estelionato do poder punitivo, que é a fraude do poder punitivo. Qual é? É afirmar-se que, efetivamente, se está investigando a pessoa humana, não em face da pessoa, mas em face exclusivamente do fato por ela praticado. Isso é outra falácia e é uma artimanha do poder punitivo. Por que é uma artimanha? Vejam como essa ideia de responsabilização da pessoa humana ela está vinculada à própria ideia da burocracia das agências judiciais. A agência judicial, nós temos que partir da ideia de que ela é uma agência burocratizada ou burocrática. Ela faz parte da burocracia. Não é uma agência especial dentro do panorama da divisão de poderes. Não, é uma agência burocrática. E essa agência burocrática trabalha burocraticamente o princípio da responsabilidade, estabelecendo que a pessoa humana não é uma pessoa humana no sentido real, submetida aos contextos sociais e às condições de sobrevivência que são difíceis para muitas categorias, ou a principal categoria, a principal camada da população, mas sim uma pessoa idealizada. Uma pessoa idealizada que aparece justamente no século XVIII. E como aparece essa pessoa idealizada do século XVIII? Isso é fruto do iluminismo. O iluminismo teve algumas vantagens, sem a menor dúvida. O que o iluminismo pretendeu, afinal de contas, com a chamada instituição da autonomia da pessoa? Pretendeu desvincular a pessoa das amarras religiosas da Idade Média. Na Idade Média, a pessoa ou estava vinculada à religião ou às corporações de ofício. Não tinha outra saída. Ou, se fosse justamente um camponês, estava vinculada, essa pessoa, à gleba, ao poder feudal. Então, essas amarras da Idade Média foram rompidas pelo iluminismo, que disse, não, a pessoa humana, agora, ela é autônoma, é livre, ela pode escolher o que quiser e, consequentemente, aí se desvincula das amarras medievais.
Mas está claro que essa ideia iluminista é uma ideia que está correspondendo justamente à necessidade do mercado, que não mais pode se desenvolver quando as pessoas estejam associadas à religião ou a corporações. É preciso que haja um grupo de assalariados disponíveis, capazes de serem utilizados pelo mercado e, consequentemente, para servirem de instrumentos de produção. E, claro, para isso é indispensável criar-se a ideia de uma pessoa autônoma, livre, para decidir se faz ou não determinado trabalho e se está ou não capacitada para exercer esse trabalho. É claro, então, que a ideia, por exemplo, de uma liberdade de contratuar, que está no direito civil, ela é uma ideia iluminista e serve perfeitamente bem ao capitalismo, porque é o capitalismo que traz essa ideia iluminista. Essa ideia iluminista, entretanto, ela, ao mesmo tempo em que desamarra a pessoa das condições medievais e possibilita, por outro lado, o fortalecimento do processo capitalista de produção, também, por outro lado, por um terceiro lado, essa ideia ela impregna a agência burocrática estatal que é a justiça. De que forma? Porque ela impede que, na análise da responsabilidade penal, se efetue uma investigação sobre se efetivamente aquele tipo de persecução criminal é válido ou inválido, se efetivamente as condições sociais não são de tal forma assim intensas, capazes de impedir o próprio exercício da liberdade de opção da pessoa. Não, uma vez que a agência judicial burocratizada entenda que toda pessoa é livre, ou se não for livre, pelo menos ela é uma atávica e também que merece uma medida de segurança, impede, portanto, que a agência judicial verifique as condições reais de existência dessa pessoa. Então, o princípio da responsabilidade penal ele é compreendido a partir da ideia que você tem da pessoa iluminista, do ser humano iluminista, do ser humano dotado de liberdade, dotado de autonomia, capaz de contratar com o seu patrão e, consequentemente, servir ao capitalismo e, por outro lado, também servir de objeto de imposição da pena por parte da justiça criminal burocratizada. Essa é a ideia da responsabilidade penal que até hoje se configura. Mas vejam uma coisa interessante que aconteceu. Depois de um determinado momento, se passou a perceber que a pessoa humana não pode ser concebida como uma pessoa puramente desvinculada do contexto social. E a própria criminologia mostrou que o próprio conceito de identidade não é um conceito autônomo das relações sociais, do que Habermas denomina de relações vitais. Consequentemente, o conceito de identidade, a pessoa só pode dizer assim, eu sou Marcelo, ou sou Mara, mas não é porque eu olho no espelho e me digo sou Mara ou sou Marcelo. É porque eu tenho a Bartira ao meu lado e tenho também uma outra pessoa ao meu lado. Por exemplo, eu tenho o Lúcio Flávio ao meu lado, mas assim, olha, eu sou Marcelo, não sou Lúcio Flávio. Então, eu só posso dizer que sou Marcelo e não sou Lúcio Flávio quando eu tenho o Lúcio Flávio ao meu lado. Se eu não tiver ao meu lado, eu não posso dizer nada. Eu não poderei identificar-me como pessoa humana se eu não tenho um parâmetro de comparação com outrem. Então, a criminologia vai mostrar justamente que o princípio da responsabilidade, que até hoje vigora até hoje, em todos os níveis, no Brasil e no exterior, esse princípio não pode se manter, porque esse princípio apenas é um instrumento de solidificação do poder político.
Que, na verdade, quando a pessoa humana é identificada em face do outro, então nós vemos que aquela ideia de que o autor do crime ele é um sujeito perigoso por ele mesmo, ou ele é um perverso por ele mesmo. Quando nós vemos as sentenças judiciais de que o autor do crime merece uma pena maior, porque ele é uma pessoa que está com a personalidade voltada para o crime, que está em todas as sentenças criminais, todas, em todos os tribunais, e principalmente num tribunal que é considerado o maior tribunal do Brasil, que é o Tribunal de São Paulo. Todos os tribunais. Está lá. O autor do fato, o acusado, tem uma personalidade voltada para o crime. E, consequentemente, por isso, merece uma pena maior. Vejam que, na verdade, essa análise da pessoa parte de uma análise puramente individual, que é aquela análise de tomar a pessoa como um ser completamente desconfigurado da sociedade. Completamente. Mas há um outro aspecto pior ainda do que isso. É que na pós-modernidade, se a pessoa humana, lá atrás, no século XVIII, era concebida como uma pessoa puramente autônoma e livre para decidir o que bem entendesse, na pós-modernidade, é uma pessoa completamente hoje manipulada pelos meios de comunicação e a qual entroniza aspectos simbólicos da realidade antes que se sintonize com a própria realidade. Isso que é interessante. Então, se cria, por exemplo, uma expectativa de comportamento antes que, efetivamente, esse comportamento tenha um reflexo social real. E aí se articula um poder político e punitivo muito mais autoritário do que o poder político anterior. Então, nós temos dois centros de poder. Nós temos uma agência burocratizada que utiliza o conceito de pessoa como uma entidade abstrata, e isso solidifica a maneira como se impõe a pena. E, por outro lado, na pós-modernidade, se antecipa a punibilidade por meio dos meios de comunicação, pela mídia, fazendo com que o simbólico, quer dizer, se antecipa a ideia do simbólico, que é a ideia do crime, antes que efetivamente haja a comprovação de sua existência real. É o que um filósofo inglês chamado Stuart Hall denomina de deslocamento da pessoa. A pessoa é deslocada do âmbito social e tratada como se fosse não um objeto agora, como o iluminismo considerava como uma pessoa que é indispensável ao mercado, mas uma pessoa que agora é um simples objeto no jogo de poder do capital financeiro internacional. Essa é a ideia real da responsabilidade. Então, a responsabilidade penal não pode ser tratada só no direito penal. Ela está impregnada de aspectos políticos, sociais e, principalmente, do aspecto burocrático da justiça criminal. Sem a burocracia da justiça criminal, não haveria possibilidade de se incorporar o princípio de responsabilidade no campo penal. Mas agora vamos ver o seguinte, um aspecto interessante. Martina falou muito bem de como a ideia de punição, ela até agora não se libertou daquela ideia que estava sedimentada na Idade Média. E vou mostrar uma coisa interessante. Por exemplo, os crimes de perigo abstrato, que são aqueles que não têm demonstração de alteração da realidade, isso, inclusive, se nós analisamos a Constituição, não de modo casuístico, como faz o Supremo, mas de modo orgânico, nós verificaremos que esses crimes de perigo abstrato são absolutamente inconstitucionais. Por que são inconstitucionais? Porque a norma jurídica, se nós formos entender a norma jurídica, ainda que acolhendo, por exemplo, as proposições
do próprio sistema jurídico. Para que serve, afinal de contas, nós vamos utilizar os mesmos argumentos do sistema jurídico. Para que serve uma norma criminalizadora? Segundo o sistema jurídico, para prevenir delitos. Mas para prevenir delitos é preciso que as pessoas conheçam a norma criminalizadora. Senão, a norma criminalizadora não pode prevenir nada, se a pessoa não sabe o que deve fazer. Impossível. Com essa quantidade de normas criminalizadoras que nós temos aqui, não só no Brasil, mas em todo o mundo, há uma avalanche legislativa de normas criminalizadoras, as pessoas estão completamente perdidas sobre como se devem conduzir na sociedade. Essa é a realidade mesmo. A realidade mesmo. E, ademais, as pessoas não conhecem a terminologia jurídica. Porque a terminologia jurídica ela também é um meio de domínio do poder político. Uma vez assisti uma conferência muito interessante em Frankfurt, de Derrida, esse filósofo francês, que é difícil, mas depois de toda a conferência, eu consegui, ele falou durante 2 horas, eu captei uma frase só, que valeu a conferência, porque o resto não entendi muito bem. Essa gramatologia e tal, não entendo muito bem. Mas uma frase, ele falou, é exatamente a realidade. O que ele falou? A língua é também um instrumento de opressão. E é claro que é. Imaginemos, por exemplo, se chegasse na rua e dizer assim, olha, tem um crime no Código Penal, você sabia que é crime você emitir conhecimento, depósito e warrant em desacordo com a disposição legal, regulamentar? A pessoa nem sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso, a não ser um advogado especializado. Porque ele tem que verificar, justamente, na lei que institui, chama as armazéns gerais, que hoje nem mais se usa, porque aquilo foi na época do IBC, do Instituto Brasileiro de Café, havia as armazéns gerais, onde os agricultores depositavam o café e ali detinham 2 títulos, um o conhecimento de depósito e o outro o warrant, que eram negociáveis nos bancos. Hoje não existe mais isso. O Brasil não produz mais nada. Então, vejam que essa lei mostra que a língua utilizada, quer dizer, o idioma utilizado no direito penal é um idioma que é um instrumento de poder político, porque torna a norma inatingível, inalcançável por uma pessoa normal, a pessoa da rua. E há outras normas também, do Código Penal e de leis especiais, que são absolutamente incompreensíveis para uma pessoa normal. Então, a norma criminalizadora é uma norma que diz que vai prevenir delitos e, consequentemente, deve orientar a conduta das pessoas para não praticarem delitos, mas é uma norma que, na verdade, ela serve ao poder político porque ela vai ser utilizada pelo poder burocratizado da agência judicial no sentido em que ela determinar. Se a agência judicial entender, por exemplo, que o sujeito tem plena compreensão do fato, porque o sujeito é aquele sujeito abstratamente considerado da época do século XVIII, ele condena. Se ele entender, por qualquer motivo, que aquilo não acontece, porque depende da seletividade do sistema penal, ele absolve. Vejam, então, que justamente esse procedimento da responsabilidade criminal é um procedimento que está vinculado ao aspecto político da concepção da pessoa. Como é que eu concebo politicamente uma pessoa? Vejam, por exemplo, o seguinte. Assim, mas alguém poderá dizer, mas o delito tem, por exemplo, alguns elementos que são essenciais. Por exemplo, um dos elementos do delito essencial é a relação de causalidade. Se eu não demonstrar, por exemplo, que, no caso de um homicídio, a morte fora produzida por ação de uma outra pessoa, não haverá a responsabilização por homicídio. Sim, claro, não haverá. Mas se eu olhar bem a norma jurídica, não do homicídio, mas as outras normas jurídicas, nós não podemos ter como parâmetro da norma jurídica apenas o homicídio, mas sim as outras normas jurídicas que servem muito mais ao fortalecimento do poder político do que a própria norma do homicídio,
Até porque a polícia militar mata todo mundo, todo dia, 40 pessoas aqui por semana no Rio de Janeiro, pratica homicídio, não acontece nada. Essa é a realidade. Então, a relação de causalidade aí tem pouca importância. Mas a relação de causalidade, nós temos que analisar bem o que é uma relação de causalidade. Desde a época das faculdades, quando eu cursei Direito, e faz muitos anos já, e o meu professor era um grande penalista, que foi Alcides Munhoz Neto. A Bastilha conhece a obra dele, A Ignorância da Antijuridicidade em Matéria Penal, que é uma obra pioneira no Brasil para modificar a estrutura da compreensão da culpabilidade com base no erro de previsão. Desde aquela época, eu aprendi que a relação de causalidade é uma relação real. E hoje eu compreendo que a relação de causalidade não é uma relação real. Não é. Porque nós não podemos tomar em conta apenas o homicídio. Nós temos que verificar como a relação de causalidade se verifica em outros delitos. E aí, vou verificar que a relação de causalidade, no fundo, é uma forma de explicação do fenômeno de conformidade com a concepção do próprio explicador, daquele que interpreta essa explicação. Então, claro que hoje a causalidade não é mais aquela causalidade material que nós concebemos, daí se dizer que a causalidade hoje é uma causalidade jurídica. Claro, se ela é uma causalidade jurídica, ela é uma forma de explicação jurídica do fenômeno. Como é que, por exemplo, veja um aspecto interessante dessa articulação. No crime de lavagem de capitais, que hoje passou a ser um instrumento magnífico utilizado pelo Ministério Público para imputar responsabilidade a alguém por um fato criminoso que, na verdade, é uma consequência natural de um determinado delito. Veja, por exemplo, para que haja lavagem de capitais, é preciso que haja, anteriormente, um delito que tenha produzido efeitos patrimoniais. O Ministério Público, em todas as denúncias que eu tenho visto, todas, em que haja um delito com efeitos patrimoniais, imputa também o crime de lavagem de capitais, de lavagem de dinheiro. Isso aí é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Pode pegar qualquer denúncia que envolva crime de corrupção, crime patrimonial em geral, imputa-se o crime de lavagem. Mas é automático. Mas é uma coisa tão louca que se diz o seguinte: se o sujeito furta, por exemplo, suponhamos 10 mil reais, e sai dali com aquele dinheiro e compra uma camisa numa loja, isso é lavagem. É uma loucura total. A pessoa, então, que furta 10 mil reais, para não cometer outro delito, tem que ficar com esse dinheiro e nunca mais pode usar. Nunca mais. Porque a criminalização é de tal ordem que as consequências normais do delito, que já são punidas no próprio crime de furto, agora são fortalecidas por uma nova punição de uma atividade que, na verdade, é a consequência normal do crime antecedente. Mas aí surge o problema. Mas deve haver uma relação de causalidade entre o crime antecedente e a lavagem. E aí é o problema. Que relação de causalidade é essa? A relação de causalidade é puramente jurídica. Então, o julgador burocratizado, ele interpreta essa relação de um crime antecedente por um crime consequente, que é a lavagem, de forma jurídica. E explica, consequentemente, que aquele dinheiro da lavagem, que foi convertido em ativos lícitos, é, na verdade, uma reprodução ou uma consequência do delito anterior. Isso, inclusive, vai justificar até outros aspectos mais graves da ordem jurídica brasileira. Por exemplo, nesse pacote aí recente, chamado pacote anticrime, se introduziu o chamado sequestro ampliado de bens. Vejam lá
no artigo 91 do Código Penal. O artigo 91 do Código Penal diz assim, que se decreta a perda do produto ou proveito do crime. E tem um parágrafo que acrescentaram, que é o seguinte, que quando o produto ou proveito do crime não for encontrado, podem ser declarados perdidos também outros bens do acusado. Um absurdo. Porque a regra do artigo 91 é que, como consequência da condenação, haverá a perda do produto ou proveito do crime, mas não a perda do patrimônio inteiro do sujeito. Então, uma pessoa, por exemplo, que receba do seu bisavô uma casa em determinado lugar, que está de posse da família há 80 anos, por exemplo, de repente vê a casa perdida porque é o chamado sequestro ampliado. Esse sequestro ampliado, ele está muito, muito, muito associado àquilo que a Bartira disse. Nós não nos desvinculamos das rotulações, das estigmatizações da Idade Média. Porque o sequestro ampliado nada mais é do que uma forma de dizer quem comete um delito sofre uma marca na sua personalidade. É como diz um professor em Frankfurt, Klaus Günther, assim, é um carimbo na testa que recebe, assim, sou delinquente, do qual nunca mais vai se livrar. Veja que é verdade isso, que o Supremo Tribunal Federal declara que uma pessoa que tenha cometido um delito, esses antecedentes vigoram para a vida inteira dele. Inteira. Olha só, um sujeito comete, por exemplo, um crime de homicídio culposo no trânsito. Aí, em 1920, por exemplo, ou 1940, está lá o cara, até hoje, 80 anos de idade, o sujeito diz, não, olha, os seus antecedentes são maus. Porque lá, há 40 anos atrás, cometeu um delito. Olha, parece que se restaura o pecado original. Se tu cometeu um delito, acabou. Está rotulado para a vida inteira como delinquente. E o sequestro ampliado nada mais é do que a expressão patrimonial desse tipo de rotulação. Uma vez que alguém cometa um delito, tem como consequência a perda de todos os seus bens. Isso, inclusive, é inconstitucional, porque isso aí é uma pena de confisco. É inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal não tem coragem de dizer que é inconstitucional. Por que não tem coragem? Porque é uma agência burocratizada a serviço do poder político. Essa é a verdade. Vamos analisar agora uma outra coisa, para mostrar como, no direito penal, é indispensável que a responsabilidade penal seja associada ao contexto social onde a pessoa desenvolve as suas atividades. E eu tenho 2 exemplos para mostrar que hoje no Brasil isso não é levado em consideração. Até falei isso com o Zaffaroni, nós concordamos plenamente com isso. O Zaffaroni é um grande amigo, eu sou amigo dele há 45 anos. Ele diz assim que eu sou o irmão mais novo que ele. Para mim, é uma grande satisfação de ter um irmão mais velho como o Zaffaroni. Aí, até agora, recentemente, olha, Juarez, se piorar a coisa no Brasil, você pode ficar aqui em casa, que ele tem uma casa grande lá em Goiânia, pode ficar aqui, mora aqui e saia desse país aí de Bolsonaro. Pois é. Mas é que é difícil sair do Brasil. Porque a Tana não deixa, esse é o problema. Então, veja só. Eu dou 2 exemplos. Um exemplo é o seguinte. Eu passei, aí no Rio de Janeiro, o pessoal que é daqui conhece, a Ordem dos Advogados do Brasil fica na Avenida Marechal Cama, perto do aeroporto de Santos Dumont. E ali nessa mesma avenida fica a Defensoria Pública e também fica o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Essa Avenida Marechal Câmara, ela seguiu na sua arquitetura um plano urbanístico de um francês chamado Agache. E o Agache tinha um plano urbanístico para o Rio de Janeiro que era muito interessante, que ele dizia o seguinte, é que o Rio de Janeiro é uma cidade tropical que tem chuvas muito intensas. Então, os edifícios deveriam se prolongar um pouco até o limite do meio-fio e então dispor dispor de uma marquise natural, porque daí evitaria que as pessoas se molhassem repentinamente com uma chuva ocasional de verão. Então, tem o edifício, isso assim, tem os pelotis, e aí, então, há por baixo desses edifícios a calçada, e que é protegida do sol e da chuva. Nessas calçadas, hoje, no Rio de Janeiro, moram muitas pessoas. Segundo, olha só, não estou inventando. Segundo dados da Secretaria Municipal, que são dados não confiáveis. Porque Secretaria Municipal de Crivella, ninguém pode confiar. Mas vejam bem, Secretaria Municipal, hoje vivem 30 mil pessoas nessas marquises. 30 mil pessoas. É muita coisa. É maior do que muitas cidades no interior do Brasil. 30 mil pessoas. Então, olha só. Uma vez eu saí dali, veja que interessante como é a realidade social. Quando eu vou para a Alemanha, os alemães começam a falar em direito penal, eu digo, mas vocês não sabem nada de direito penal. Percebe por que vocês não sabem nada? Que vocês são os instrumentos do poder político, nada mais que isso. Vocês não olham a realidade social. Eu conto essa história. Eu saí na rua, na Marechal Câmara, vim da Ordem dos Advogados do Brasil, passei pela Defensoria Pública, eram mais ou menos 6h30 da tarde. E ali um monte de gente se arrumando para dormir. Aí eu verifiquei o seguinte, tem muita gente que não é mendigo, que é gente que mora fora do Rio de Janeiro e que não tem dinheiro para voltar para casa. Essa é a realidade social brasileira. E dorme na rua durante a semana inteira, só volta para casa no final de semana. E aí, então, um dos caras, esse não era um desses moradores eventuais, esse era realmente um mendigo, chega para mim e me pede R$2. Tem uma impressão, há uma impressão que a mídia divulga de que os mendigos assaltam, matam, etc. Tal. O mendigo pediu R$2. Então, o senhor me dá R$2? Eu olhei para ele assim, olha, R$2 eu não tenho. Eu tenho R$10, vou te dar os R$10. O que ele falou para mim? Vai me causar um problema, os R$10. Por quê? Porque eu tenho que dividir com os meus colegas. E eu não tenho R$8 para dividir com os meus colegas. Olha que coisa. Aí, assim, quantos colegas vocês são? Aí ele deu lá, os caras que estavam ali, eu vi o que tinha na carteira, dei para eles e tal, ali, um troco maior e tal, e ele foi lá dividir com os caras. Olha o sentimento de solidariedade, que a sociedade em geral não tem, a burguesia não tem sentimento de solidariedade nenhum. Nada. Como é que a pessoa vai R$10 para dividir com os colegas? Impressionante. Mas é impressionante. Mas aí, nesse contexto, se verifica o seguinte, esses moradores de rua, que moram na rua, eles têm filhos, eles fazem as necessidades fisiológicas na rua, etc. Como é que eles têm filhos? Mantém relação sexual na rua. Mas é claro, ao manter relação sexual na rua, segundo eu sei, configura o crime de ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Mas como é que? E onde é que eles vão manter relação sexual? Vão bater na casa de alguém? Se me empresta um quarto aí? Impossível. Na verdade, o direito penal tem que olhar que o sujeito não é aquele sujeito iluminista abstrato. É o sujeito concreto, que está ali jogado na rua, marginalizado, excluído do plano social.
e que a sua atividade não pode ser uma atividade considerada como criminosa. Zaffaroni e eu temos dois conceitos aí em relação a essa marginalização social. Ele acha que esse é um caso de atipicidade, em que a pessoa realiza uma relação sexual de tal forma que não ofende a norma jurídica, e eu acho que é um caso de justificação, que o exercício dessa atividade é perfeitamente lícito em face da marginalização social, quando esse sujeito não está comprometido com o sistema jurídico vigente para proteger o que o sistema jurídico vigente considera como objeto de proteção. Bom, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é muito interessante. O segundo exemplo é muito interessante porque ele mostra que o sistema jurídico, ele, a partir do momento em que ele tem como base essa entidade abstrata da pessoa humana, ele exclui completamente de consideração jurídica um número muito significativo de pessoas da sociedade em geral, e principalmente de duas comunidades fundamentais, que são os indígenas e os quilombolas. Mas é claro, é tal negócio. Por que excluem os indígenas? Porque a visão do sistema burocratizado das agências penais é a visão do colonizador. O colonizador chega na América e diz assim: a minha ordem jurídica é a ordem jurídica dominante, e vocês têm que se adaptar. E toda a minha concepção jurídica é a concepção jurídica que eu trago da Europa. E até hoje está aí no Brasil. E não importa se houve pessoas escravizadas ou não escravizadas, comunidades indígenas ou não, e africanos que se aglomeraram nos quilombos. Não importa. O que importa é que tudo isso é configurado de uma forma abstrata. E aí, temos um exemplo significativo. E eu vou mostrar a vocês como é com esse exemplo. Alguns anos atrás, acho que não muitos anos atrás, eu fui convidado como observador internacional para um acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ali encontrei várias pessoas, entre as quais uma que vocês acham que vocês têm que convidar para a BJD, que é a Rigoberta Menchú, que é Prêmio Nobel da Paz, uma índia guatemalteca, cuja tribo foi absolutamente exterminada por mercenários americanos. Ela é a única sobrevivente que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela estava junto comigo lá como observadora internacional. Mas aí, não é o caso da Rigoberta Menchú. É justamente que um antropólogo falou comigo lá. Assim, professor e tal, nós temos um problema. Nós temos aqui na Colômbia uma tribo de índios que habita a nossa região há muitos anos, mais de 800 anos, mas ela não é colombiana, porque ela é nômade. Tem uma época do ano que ela está na Colômbia, outra época do ano que está no Brasil. E ela anda da Colômbia para o Brasil, do Brasil para a Colômbia. E essa tribo utiliza raízes alucinógenas que fazem parte de suas práticas religiosas. E agora nós temos um problema. O senhor poderia me ajudar. Porque a Polícia Federal Brasileira está perseguindo esse pessoal lá no Brasil. Eu não posso ajudar em nada. Não posso ajudar. Como eu vou ajudar um negócio desse? Não tenho poder nenhum. Agora imaginem vocês que a Polícia Federal Brasileira exigia passaporte dos índios que estão há 800 anos transitando para a fronteira Colômbia e Brasil. Essa é a realidade da justiça criminal brasileira. Então, essa realidade mostra que, efetivamente, o nosso direito penal é um direito penal do colonizador. Esse direito penal da imparcialidade, da dogmática penal neutra, muito bem articulada em termos de imputação objetiva, de elemento de dolo e culpa, de culpabilidade com base no poder de agir de outro modo, ou a acessibilidade normativa de conformidade com o que defende Roxin e tudo mais.
desses penalistas alemães, está completamente, sistema completamente desarticulado de uma realidade que nós sentimos aqui na América Latina e no Brasil, principalmente. Não precisamos ir lá na Colômbia, da fronteira entre Brasil e Colômbia, para mostrar. Podemos ir aqui na Avenida Marechal Câmara, no Rio de Janeiro, como há uma parcela considerável da população que não está integrada no aspecto social elementar de sobrevivência. Então, qual é o princípio de responsabilidade que deve vigorar? Nós temos que elaborar um princípio de responsabilidade de tal forma que nós possamos excluir da responsabilidade penal essas pessoas que estão marginalizadas. E excluir também aquelas que não são, na verdade, integrantes da ordem jurídica brasileira. A grande questão, por exemplo, do direito penal é, antes de tudo, uma questão política, porque antes de nós pensarmos como tratar, por exemplo, a prática de um ato indesejável no âmbito de uma comunidade indígena, é preciso verificar qual é o tratamento que a Constituição deu a essas nações indígenas. De que maneira? A Constituição estabeleceu que os indígenas são incapazes, consequentemente estão sob regime de protetorado, mas os indígenas não são incapazes. Eles têm uma outra concepção cultural, mas incapazes não são. Por outro lado, considerou que as nações indígenas deveriam ser consideradas como nações já incorporadas de uma maneira de presunção geral na ordem jurídica brasileira. No Canadá, por exemplo, uma situação muito interessante sobre esse aspecto. Houve uma revolta no Canadá das comunidades indígenas quanto ao sistema constitucional do Canadá, a ponta de os canadenses, a Constituição do Canadá, diz o seguinte: o Canadá é constituído de estados federados, assim, 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 e das nações indígenas que aderiram ao pacto constitucional. Mas é claro, essa nação que não é nem colombiana e nem brasileira, para ela ser objeto de intervenção do Brasil, não tem que aderir ao pacto constitucional. Que negócio é esse? Que imposição de ordem jurídica é essa? Que não atenta para as particularidades reais de uma comunidade. Há um outro aspecto também que nós temos que verificar. O problema da pena, e agora voltando à questão da pena, é a questão da chamada assimetria entre pena e delito. Não há simetria entre pena e delito. O delito, ainda que juridicamente considerado, fora essas questões sociais, o delito é objeto, é um produto de um juízo de valor que a ordem jurídica faz sobre determinadas condutas idealizadas como criminosas. E a pena é um instrumento político do Estado de contenção dos indesejáveis. Essa é a realidade. Por que, por exemplo, alguém que cometa um furto de uma bolsa, de um celular, pode estar sujeito a uma pena que vai até 8 anos? Veja que o crime de furto é a pena de 1 a 4 anos. Mas se ele furta um celular de uma bolsa de uma pessoa no centro da cidade, sem que a pessoa perceba, o crime de furto qualificado, a pena de até de 8 anos. Porque foi praticado mediante destreza. Por toda a bolsa, sem que a pessoa percebesse. Escuta aqui. Quer dizer, o sujeito furta um celular, vai ficar 8 anos na prisão. Mas que proporcionalidade é essa? Está 8 anos na prisão. Quer dizer, o patrimônio vale muito mais que a liberdade. Então, não há simetria entre pena e delito. Não há simetria. A pena é um instrumento oportunista do Estado para manter seu poder de repressão
aos indesejáveis. Essa é a realidade. E há um outro aspecto interessante. Há um filme muito importante que reproduz um livro de um professor de Direito Penal de Berlim, que é O Leitor. Muita gente já viu esse filme, outros que não viram. Eu recomendo que aqueles que não viram, vejam. O filme é interessante. Vou resumir basicamente o seguinte. O filme é interessante porque mostra que uma mulher era analfabeta. Na Alemanha. Não no Brasil, não. Na Alemanha. Era analfabeta. Mas ela gostava muito de literatura, mas não sabia ler. Ela conhece um estudante e passa a ler livros para essa mulher. E ela fica muito entusiasmada com as histórias que são retratadas nesses livros, nessas novelas. Muito impressionante, mas não sabe ler. Aí, ela é julgada por um tribunal por crime cometido durante o nacionalsocialismo. Por quê? Porque ela era uma das pessoas guardas de campos de concentração. E, em determinado momento, quando a Alemanha estava perdendo a guerra, os campos foram evacuados e algumas das pessoas que estavam nos campos foram confinadas em outros locais. Nesse caso, numa igreja, em uma localidade lá. Só que a igreja, aí ela recebe, ela é guarda, fica na frente da igreja, ela e outras, e recebe uma ordem do capitão, então vocês não deixam ninguém sair da igreja. Os caras estão presos aí, não pode sair daí. Então fecha a porta da igreja e deixa ali. Só que ocorre um incêndio na igreja. E ela e outras não deixam ninguém sair. As pessoas que estão na igreja morrem no incêndio. E ela é julgada pelo tribunal por esse crime, que, na verdade, é um crime do nacionalsocialismo. E ela, no tribunal, declara o seguinte: não, eu cumpri uma ordem. Não era para ninguém sair, ninguém saiu. Tá bom. Ela foi condenada e levada à prisão. Esse estudante não sabia, não conhecia esse antecedente dessa mulher. Vai visitá-la na prisão, começa a ler os livros para ela na prisão, mas depois de um certo tempo abandona, não se adapta muito bem a essa ideia de que ela é uma criminosa de guerra, na verdade, tal, e deixa a mulher sozinha na prisão. A mulher na prisão aprende a ler e se mata. E aí vem a explicação. Por que se matou? Porque daí ela tomou consciência da barbaridade que ela tinha feito. Que até aquele momento ela não tinha tomado consciência de que o seu ato era um ato perverso. A psicanálise é o seguinte, que a responsabilidade dela fez com que, efetivamente, ela se matasse. Que só a partir daquele momento é que ela incorporou o princípio da responsabilidade pessoal para o seu ato. Antes disso, não. Isso vale para essas comunidades que não estão vinculadas à ordem jurídica vigente. Claro. Vejam, se uma pessoa se mata porque ela incorpora na sua ideia de que o seu ato foi um ato perverso, injusto, brutal, e aí ela não tem como compensar esse ato, a pena que está lá não compensa o ato. Não compensa. Então ela se mata. Nós mostramos aí, então, que justamente a pena é um instrumento político de satisfação do poder. E muito bem satisfeita essa projeção desse instrumento através da divulgação dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, como diz a Bartira, eles incorporam o poder político quando eles divulgam que todos devem merecer determinada pena. Inclusive, divulgam de uma maneira tão idiota
que é absurdamente impossível de se conceber. Uma vez peguei um táxi aqui no Rio de Janeiro e o taxista estava se regozijando porque o nosso ex-governador Cabral tinha sido condenado a 280 anos. E eu disse para ele, perguntei ao taxista assim, 280, puxa vida, hein? O que acha? E ele vai cumprir 280, não é? Perguntei para o taxista. Daí ele olhou para mim, 280? Claro que não vai cumprir, rapaz, isso é um absurdo. Para condenar um cara de 280 anos, pode ser o maior ladrão do mundo, não interessa. 280 anos de condenação é um absurdo total. Isso é puramente simbólico. E aí que está a expressão do simbolismo do poder político, expresso por um órgão burocratizado, que é o Poder Judiciário, que sedimenta esse simbolismo e dá força ao poder político. Quanto mais simbólico é o poder político, mais fortalecido ele se torna. E aí está a compreensão de como é uma pena completamente assimétrica com a realidade da prática do delito. Tem outras coisas para fazer, para comentar, mas eu acho que agora eu já ultrapassei até meu tempo de proposta aqui e quis trazer apenas algumas indagações que, para mim, são importantes, porque são indagações que dizem respeito ao núcleo do sistema jurídico penal, ao núcleo do sistema penal. Nós vamos fazer uma diferenciação, a Martina já tinha feito essa diferenciação, que é o sistema penal de um lado e o direito penal de outro. O sistema penal é composto por agências burocráticas. Quais são as agências do sistema penal? A polícia, o Ministério Público e o Judiciário. O Judiciário é uma agência do direito penal, do sistema penal. Não adianta dizer que o Judiciário julga imparcialmente, julga nada. Tem que ter uma disposição do Código de Processo Penal aí que nunca foi declarada inconstitucional e que é inconstitucional, que é que o juiz pode condenar o réu ainda que o Ministério Público peça absolvição. O que significa isso, afinal de contas? Sabe o que significa, Marcelo? É que o réu enfrenta dois promotores. Sempre. Um promotor direto, real, e um promotor indireto, virtual, que está por trás e que, no momento oportuno, aparece para integrar-se no poder político, que é o juiz. No momento em que eu reconheço que o juiz pode condenar quando o Ministério Público pede absolvição, o réu está perdido. O réu está perdido mesmo. Esse lugar não tem garantia nenhuma. Ele pode demonstrar para o promotor, que é o órgão da acusação, que nada aconteceu, o promotor se convencer que nada aconteceu, o juiz pode condenar. Então tem que dizer para o réu assim, olha, você tem um promotor para te acusar, mas presta atenção, tem um outro cara que está ali atrás que pode te condenar. Esse é o sistema burocrático penal. Com esse sistema, posso dizer o seguinte, não existe poder político, democrático, jurídico no Brasil. Não existe. Isso é uma ilusão. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela brilhante exposição. Estamos todos aqui muito atentos, muitos aplausos à sua belíssima exposição, com muitos conteúdos provocadores, que nos colocam também o desafio para nós, né, que atua como operadores e operadoras do direito, numa outra perspectiva, né, como eu falei, numa perspectiva compromissada com a defesa da vida. Então, muitos elementos importantes que o senhor traz para nós nessa manhã, belíssima contribuição da professora Bartira também.